Tudo bem, galera do cursinho? Então, como é que estão na quarentena? Todo mundo em casa, todo mundo respeitando as determinações da Organização Mundial da Saúde. Temos que nos cuidar. Então, dando continuidade ao nosso assunto, o nosso segundo vídeo sobre tabela periódica. Veja, no primeiro vídeo sobre tabela periódica, nós falamos sobre as propriedades periódicas da tabela. Propriedades periódicas da tabela é essa, que iam desde a ordem crescente do número atômico, a localização do elemento químico em famílias, divididas em A e B, de representação e de transição, a localização do elemento no período, dividido em 7, correspondente às linhas da tabela, e a organização do elemento ou a localização do elemento nos blocos S, P, D, o do meio, nos elementos de transição, e F, nos elementos de transição interno. Veja, todas essas propriedades são classificadas como propriedades periódicas da tabela. Hoje nós vamos ver as propriedades aperiódicas. São propriedades que não seguem uma periodicidade, mas elas têm uma definição quanto à força daquele elemento ligado ao seu tipo de carga. Vamos ver no slide, para a gente entender melhor do que eu estou falando. Então, vamos lá. Então, galera, agora dentro do slide, vamos ver as propriedades aperiódicas da tabela. Como nós vimos na aula anterior, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente do seu número atômico. Significa que o hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio 4 e assim sucessivamente. Perfeito? Então, esses elementos químicos organizados em ordem crescente do número atômico, isso corresponde o quê? Ao número de prótons do seu núcleo. Significa que o hidrogênio tem 1 próton, o hélio tem 2, o lítio tem 3 e assim sucessivamente. Veja, o próton ele tem carga positiva. Então, se eu levo em consideração essa informação, significa que o hidrogênio ele tem uma carga positiva, o hélio tem 2 cargas positivas, o lítio tem 3 cargas positivas, o berílio 4 e assim sucessivamente. Significa dizer que quanto mais eu ando para a direita da tabela, mais forte fica o seu núcleo. Então, significa que o hélio tem um núcleo mais forte do que o núcleo do hidrogênio. Bem como, se eu levar em consideração o lítio, ele terá o núcleo mais fraco do que o núcleo do flúor naquele período. Então, se eu levo em consideração o período 2, que é o que eu estou avaliando aqui, ó, período 2, significa dizer que dentro deste período, o flúor é o elemento químico que tem o núcleo mais forte. Veja, nós já sabemos que existe uma relação entre a carga positiva e a carga negativa. Nós sabemos que os opostos se atraem. Então, se isso é verdade, significa que mesmo o elétron estando preso à eletrosfera, ele vai ter uma força de atração pelo núcleo. Ou seja, o núcleo vai atrair aquele elétron. O núcleo vai exercer uma força de atração sobre aquele elétron. Quando um átomo perde elétrons, ele perde cargas negativas, e ao perder cargas negativas, obviamente, ele fica
positivo, significa que a maior tendência que os átomos têm a ficar positivo está para qual lado da tabela periódica? Raciocine comigo. Está para a esquerda. Na esquerda da tabela periódica, os átomos têm menor força de atração do núcleo com os seus elétrons, dependendo do período. E isso vai levar esses átomos a ter uma maior facilidade a perder elétrons. Significa que os átomos da esquerda da tabela periódica, eles têm maior tendência a perder elétrons, logo eles têm maior tendência a ficar positivos. Se eu levo em consideração esse fator, eu posso dizer que à esquerda da tabela periódica estão, com exceção do hidrogênio, eu vou pegar o hidrogênio aqui, mas você sabe que ele é uma exceção, estão à esquerda da tabela periódica os metais. Eu posso dizer, então, que os metais têm maior tendência a perder elétrons, por isso eles têm maior tendência a ficar positivo. Nós chamamos isso de eletropositividade. Então, nós já podemos concluir que a eletropositividade dos átomos, ela cresce, então, primeiro da direita para a esquerda. Quanto mais à esquerda na tabela periódica, mais eletropositivo é o átomo, maior tendência ele terá a perder elétrons, porque o seu núcleo exerce menor força de atração com a eletrosfera, porque o seu núcleo, dependendo do período, ele é menor, ele tem menor quantidade de prótons. E se eu estou dizendo, olha as cargas aí, vai chover, então ele tem menor quantidade de prótons, então ele tem maior tendência a perder elétrons, porque a força de atração do núcleo com a eletrosfera é menor. Se é isso, eu posso dizer que também os átomos que estão mais em cima na tabela periódica, eles também têm maior tendência a perder elétrons. Significa que, então, a eletropositividade, ela cresce, então, também de cima para baixo. Ele tem menor poder de atração entre o núcleo e a eletrosfera. Então, retomando, a eletropositividade, pelo tamanho do núcleo, pela força que o núcleo exerce com a eletrosfera, ela cresce, então, lembrem-se, da direita para a esquerda. Quanto mais à esquerda na tabela periódica, mais eletropositivo. Porém, tem um detalhe. Veja, na aula passada, nós vimos que o período da tabela periódica ele corresponde ao número de camadas que o átomo possui. Significa dizer que o primeiro período tem apenas uma camada. O segundo período, os átomos que estão nele têm apenas 2 camadas. Já no terceiro período, os átomos possuem 3 camadas, 4 camadas no quarto período e assim sucessivamente. Se eu levo em consideração esse fator, eu estou dizendo que o átomo do primeiro período ele é isso aqui. Mas o átomo do segundo período ele já vai possuir 2 camadas. Então, o seu tamanho ele está aumentando. Significa que o átomo do terceiro período, então, ele já vai ter 3 camadas. E se ele tem 3 camadas, obviamente, o tamanho desse átomo é maior. Significa que quanto mais eu baixo no período, maior é o tamanho do átomo. Se isso é verdade, e se o átomo é um círculo, eu digo então que se eu pego o centro do átomo, se eu traço do centro do átomo, do núcleo, até o final da eletrosfera, eu tenho uma unidade chamada de raio atômico. Então, quanto mais baixo na tabela periódica, quanto maior o período, maior também é o raio atômico. Se isso é fato, significa que o tamanho do átomo está aumentando. E se o tamanho do átomo aumenta, maior é a distância entre o núcleo e o elétron.
entre o núcleo e o elétron que está na camada de valência, que é a última camada do átomo. Significa dizer que quanto maior o átomo, menor é a força de atração entre o núcleo e a camada de valência, ou o elétron da camada de valência. Então, quanto maior o átomo, mais fácil é tirar esse elétron que está na camada de valência. Então, se isso é verdade, significa dizer que também a eletropositividade, a tendência que o átomo tem de perder elétrons, ela cresce também de cima para baixo. Ou seja, quanto mais embaixo na tabela periódica e quanto mais à esquerda na tabela periódica, maior será a eletropositividade do átomo. O que isso significa? Maior é a tendência que o átomo tem de perder elétrons e ficar positivo. Ou seja, aqui estão os átomos que têm maior tendência a perder elétrons, nessa parte da tabela. E se eu for delimitar ainda mais, aqui embaixo estão também os átomos que têm ainda maior tendência de ficar eletropositivo, de perder elétrons. Significa dizer que se eu for perguntar para vocês qual é o átomo mais eletropositivo da tabela periódica, aquele que tem maior tendência a perder elétrons, nós vamos dizer então que é o frâncio, porque ele está mais à esquerda na tabela periódica e mais embaixo na tabela periódica. Perfeito? Entenderam isso? Se isso é verdade, por que não é o hélio? Vocês poderiam me perguntar, professor, por que não é? Porque o hélio, bem como todos os outros da família 8A, eles são gases nobres. Ou seja, eles estão estabilizados. Eles não perdem nem ganham elétrons. Então, nós temos que medir a família 7A para frente. E esses elementos que estão, então, nessa família 7A, bem como os que estão no bloco chamado bloco P da tabela periódica, com exceção desses em amarelo, eles são ametais e semimetais, ou seja, os metais e os semimetais têm propriedades contrárias aos metais, lembram disso? Ou seja, eles têm maior tendência a ganhar elétrons e ficar negativo, porque quem ganha elétron fica negativo. Significa dizer que, desconsiderando os gases nobres, o elemento, então, que tem maior eletronegatividade, que é o contrário da eletropositividade, é quem? É o flúor. Entendam isso. Então, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, porque eu estou desconsiderando os gases nobres. Beleza? Então, um detalhe importantíssimo para a gente entender outros assuntos e outras questões que virão. Então, significa dizer que os elementos da tabela periódica que têm maior eletronegatividade, que têm maior tendência a perder, a ganhar elétrons, ficando negativo, são justamente os que estão em cima e mais à direita. São eles, esses três indivíduos aqui. Ou seja, o flúor, o oxigênio, nitrogênio, que eu chamo de FON. Ao contrário, flúor, oxigênio, nitrogênio. Isso será muito importante para os próximos assuntos que virão, tá? Um outro detalhe para a gente finalizar a nossa aula. Lembrem o seguinte: um átomo, quando eu localizo ele na tabela periódica, ele não perdeu nem ganhou elétrons. Ele está no seu estado fundamental. Beleza? Quando ele perde ou ganha elétrons, ele então vira um íon. Esses indivíduos aqui são os elementos que possuem maior densidade. Ou seja, são os metais. Isso é fácil de lembrar, né?
mas também são os elementos que possuem maior ponto de fusão e de ebulição. Haja visto que aqui está a prata, está o ouro, está a platina, enfim. Então, esses elementos, eles têm o ponto de fusão e de ebulição muito alto, mas também têm uma densidade muito alta. Beleza? Essas são, então, as propriedades aperiódicas da tabela. Ok, então, galera, essa foi a videoaula de propriedades aperiódicas da tabela. Nós vamos ainda nos encontrar no Zoom, né, para a aula ao vivo, a live. Só que é importante lembrar, curtam o vídeo, assinem o canal. Esse vídeo, mesmo privado, mas é importante para a gente ter maior poder de visualização de outras postagens do canal. E lembrem-se, botem todo mundo da sua família para curtir, assinar o canal. Porque nós precisamos fazer uma campanha. Façam campanha também, divulguem os vídeos nossos lá, aqueles pedindo assinaturas solidárias. Porque se a gente chegar a 1000 inscrições no canal, a gente consegue fazer lives. E nós estamos programando, por exemplo, fazer lives para vocês, eu com a Thaís, de biologia, de química e redação em português, ajudando vocês a interpretar questões de química e biologia, porque essa é a mãe de todos os erros. Mas também ajudando vocês como colocar questões de ciências, por exemplo, na redação. Mas só é possível fazer live se tiver 1000 inscrições, porque o YouTube só libera lives a partir de 1000 inscrições. Então nós precisamos chegar a 1000. Então, curtam o vídeo, assinem o canal, divulguem o vídeo de assinaturas solidárias, chame a família de vocês para assinar também o canal e vamos juntos chegar a 1000 inscrições, fazer lives e detonar no Enem. Beleza? Valeu!